Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. É isso que diz a música que a irmã Tamara estava executando aqui. Linda canção. Amor de Deus, o amor de Deus que nos traz aqui para juntos celebrarmos ao Senhor. Esse amor que nos invade. E que só nos resta dizer então: Senhor, muito obrigado. Cá estamos para oferecer este culto a Ti. Se você olhar o seu boletim, você vai ver que tem algumas músicas, algumas leituras bíblicas, algumas orações, que nós entendemos que o Senhor vai se agradar da gente fazer isso tudo junto hoje à noite aqui, e para Ele, um culto oferecido a Ele. Todos os domingos, amanhã, pela manhã e também pela noite, nós nos encontramos aqui, sempre temos esses momentos onde nós agradecemos a Deus por aquelas pessoas que completaram mais um ano de vida, pessoas que completaram um ano de batismo, pessoas que completaram um aniversário de casamento, enfim. Se você está numa dessas situações durante esta semana, celebrou uma data especial e quiser vir aqui à frente, nós podemos orar com você e se alegrar com você. O pastor Israel, o pastor Zé Maurício, envia semanalmente uma lista com os aniversariantes da semana. Se você não recebe, você pode dar o nome de repente lá para Bernadette, para o André, para um de nós, para o próprio pastor Israel. E aí você fica sabendo de todo mundo que está fazendo aniversário. Há alguém? Aniversário da Dorângela. Ontem, sábado, ainda deve ter um pedacinho de bolo lá na geladeira, né? Então dá para a gente chegar lá depois do culto. Mas graças a Deus, mais um ano de vida. Então vamos agradecer aqui a Deus pela vida da Dorângela, que Deus tenha abençoado, já está aqui na igreja caminhado aí, mãe da Andressa, graças a Deus por isso, que o Senhor continue abençoando você. Se você lembrar de alguém aí que completou então aniversário essa semana, lembra dessa pessoa, agradeça a Deus pela vida dela também. Baixa a cabeça, por favor. Senhor, nós te agradecemos pelo bem que nos tem feito. Te agradecemos pelo teu amor, porque assim como diz a música, das maravilhas é a maior, é sempre a maior. E sempre nos surpreende. Que amor é esse? Amor que ama cada um aqui, amor que ama a Dorângela. Obrigado pela vida dela. Ontem completou mais um ano de vida. O Senhor já conhece há muito tempo, desde o ventre da mãe dela. E eu sei que o Senhor tem cuidado da vida dela todos esses anos. E o que eu lhe peço é que o Senhor continue cuidando. Que ela possa continuar nos teus caminhos, sem nenhuma dúvida, para não ir nem para a esquerda nem para a direita, mas sempre permanecer firme em Ti. Cerque ela de pessoas do bem, pessoas que a amem, pessoas que façam bem a ela. E que ela também, ó Deus, possa refletir o Senhor Jesus na vida dela, perto daquelas pessoas com quem ela convive. Nós rogamos estas bênçãos, oferecemos este culto a Ti, esperamos que o Senhor receba os nossos corações prostrados diante do Senhor, porque nós fazemos isso tudo no nome santo e poderoso do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Mestre, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Parabéns. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? É muito gostoso estar aqui, né, nesse domingo um pouquinho quente só, né, bem pouquinho, acho que ninguém está com calor hoje, para a gente estar aqui juntos celebrando o amor e a graça de Deus que se renovaram sobre as nossas vidas durante essa semana e durante todos os dias da nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui com o nosso coração alegre e que nós queremos cantar e louvar e dizer: Senhor, o Senhor é realmente maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado ao nosso lado. Como diz aí no nosso boletim, se você puder me acompanhar na leitura do Philip Yancey, diz o seguinte: a graça ensina-nos que Deus nos ama pelo que Ele é e não pelo que nós somos. Vamos ler juntos, mais uma vez?
A graça ensina-nos que Deus nos ama pelo que Ele é e não pelo que nós somos. E é por esse Deus que nos ama tanto, que enche o nosso coração de alegria, que nós vamos cantar agora. Eu te convido a se colocar de pé e a soltar a sua voz e a louvar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Vamos ler juntos os textos que está no Salmo 90, versos 1 e 2, escritos no nosso boletim? Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Bendirei ao Senhor para sempre. Confiarei
Foi Ele que cessou com os meus temores, e numa rocha os meus pés Ele firmou. Não me abalarei, do Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Não há alguém além de ti, Deus. Não há alguém que eu deseje mais. Você me faz feliz, do Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Te agradeço, Deus, por nós estarmos aqui hoje na tua casa, podendo louvar o teu nome. Que nós tenhamos um coração sincero realmente para prestar esse culto a ti, e que, mais do que qualquer tradição que a gente possa ter vindo domingo toda noite aqui, mas que isso realmente tenha um significado muito mais para ti do que para nós. Abençoe cada desejo do nosso coração para que seja de acordo com a tua vontade, e abençoe o decorrer do culto. O pastor Carlos queira falar daqui a pouco. Que tudo realmente, Senhor, possa convergir para que a gente possa olhar para ti e manter o nosso alvo, nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Te agradeço por cada coisa que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É gostoso, né? Estar aqui juntos e louvar o nosso Deus. Vamos agora então fazer a leitura do texto que se encontra aí no nosso boletim, a leitura bíblica. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus efeitos. Amém. Agora nós vamos participar de um momento que é o momento que a gente chama de gratidão e fidelidade. É o momento em que nós entendemos que nós vamos devolver para o nosso Deus aquilo, uma pequena parte de tudo aquilo que Ele tem nos dado e de todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. E nós fazemos isso com o nosso coração cheio de alegria e de gratidão, porque nós entendemos que é o Senhor que tem nos abençoado e que tem nos permitido contribuir para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas, seja através da ação social, abençoar a vida dos nossos missionários que estão em campo. Então, esse é um momento em que você pode trazer aqui à frente as salvas, o seu dízimo,
a sua oferta e participar conosco desse momento de fidelidade. Enquanto isso, nós vamos cantar o canto de número 440 do Inário, enquanto os irmãos podem trazer o seu dízimo e a sua oferta. Vou chamar a Alaine para orar aqui para a gente, agradecendo a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Senhor Deus, quero te agradecer por essa noite, Senhor, esse final de tarde. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui, pela vida de cada pessoa que o Senhor tem abençoado, Deus, e sempre vai abençoar. Te agradeço por esses dízimos, essas ofertas, Senhor, pelas pessoas que contribuíram para o Teu reino, para o crescimento deles, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá essa capacidade, obrigado porque nós podemos devolver parte daquilo que o Senhor nos dá. E eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te peço que nos dê uma ótima semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem levar as salvas. Nós já cantamos tanta coisa, já lemos algumas passagens da Bíblia, nós já encontramos e reencontramos diversas promessas e mesmo assim, mesmo a gente que já tem essa caminhada às vezes de muitos anos, às vezes de um pouquinho menos de tempo com Cristo, às vezes a gente passa por momentos na vida em que a caminhada fica mais pesada, parece que está mais difícil, os problemas atingem a gente de uma forma um pouco mais intensa. E às vezes quando a gente está passando por momentos assim, em que a gente está falando, meu Deus, tá difícil, sabe? Eu não estou aguentando mais. A gente precisa de um momento em que a gente pode ser um marco e falar, Senhor,
eu renovo, mesmo diante de todas as minhas lutas e diante de todas as minhas dificuldades, a convicção no meu coração de que o Senhor tem cuidado de mim e de que o Senhor tem o melhor para a minha vida e de que o Senhor tem estado ao meu lado. E esse que eu te convido a fazer. Se você está passando por um momento assim em que a caminhada está pesada, seu coração está ansioso, você está preocupado, não está conseguindo entregar tudo diante de Deus, eu te convido a se colocar de pé agora. E enquanto a gente vai cantar juntamente com a banda e dizer: Senhor, eu vou te louvar, não importam as circunstâncias, o que eu quero é estar perto do Senhor. Que você faça desse momento um marco. E que você renove diante do Senhor o compromisso de confiar e de saber que Ele tem te sustentado. E de que se Ele não falhou até agora, não vai ser agora que Ele vai falhar. Vamos cantar e quem quiser se coloque em pé, depois a gente vai orar. Tu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
Amém. Eu quero que você abrace o irmão que está aí do seu lado e que enquanto a banda vai cantar só mais uma vez, que você ore por essa pessoa que está aí do seu lado, mesmo que ela não ficou de pé. Abraça essa pessoa e ora pela vida dela, intercede pela vida dela. Enquanto isso, a gente vai cantar mais uma vez. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Nós declaramos, Pai, mais uma vez, que nós necessitamos, Pai, da Tua ajuda, do Teu auxílio, da Tua companhia, Senhor, durante a nossa caminhada, Pai. Senhor, eu clamo para que nesse momento o Teu Santo Espírito toque a cada um dos nossos corações, Pai. Que o Senhor renove a nossa fé, renove a nossa esperança, renove as nossas forças, Pai. Que o Senhor nos encha com a paz que somente o Teu amor e a Tua graça podem trazer aos nossos corações, Deus. Pai, nós clamamos para que esse momento seja mais um marco na nossa jornada contigo, Pai. Que a gente possa nesse momento colocar todo o peso que nós temos carregado mais uma vez diante da Tua cruz, Pai. E dizer, Senhor, toma conta das nossas vidas, nós pertencemos a Ti, Pai. Senhor, que nós possamos sair desse culto certos de que o Senhor estava aqui, que o Senhor falou, Deus, com cada coração, Pai. Eu clamo para que o Senhor toque a vida de cada um de nós e que nós possamos sair daqui, Pai, renovados e cheios do Teu amor e da Tua graça, Pai. Cuida de cada um de nós, cuida da nossa igreja, porque nós pertencemos ao Senhor. Mas nós, mais uma vez, Deus, afirmamos e reafirmamos, Pai, nós pertencemos ao Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Convidar o nosso pastor CD, Carlos Daniel, para trazer a palavra. Obrigado, Poli. Você sabe quantos anos... Nossa, gente, está todo mundo assim. Até me assustei aqui. Tá ligado? Tá ligado. Você sabe quantos anos tem a nossa igreja? 78 completinhos, né? Vamos fazer 79. E você se lembra de algum momento na história da igreja que você viveu como comunidade? Um Ita feliz, uma ajuda na comunidade, nas comunidades que temos aqui no nosso bairro, um aniversário da igreja, uma celebração, um almoço, um jantar, uma virada de ano. Eu me lembro da virada de 2008 para 2009, do dia
31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Primeira vez que eu vim aqui na igreja, frequentando assim como membro, dia 1º de janeiro de 2009. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso aniversário está chegando, aniversário da igreja, e a equipe de fotografia está se preparando para fazer uma exposição de acontecimentos, de eventos da igreja que marcaram essa história. Então, se você tem uma foto que lembra aquele momento, assim, nossa, esse momento foi marcante na minha vida como comunidade Itacuruçá, você pode trazer essa foto ou pode enviar por e-mail. Após o culto, vamos estar ali, a equipe de fotografia vai estar ali ao balcão, recebendo a sua fotografia, anotando seu e-mail, tirando dúvidas. Enfim, se você tem uma lembrança da igreja registrada como foto, traga, porque serão impressas e aí vai ter uma exposição, não sei se no Salão Allen, nos corredores, serão muitas fotos, porque não são 79 dias, né, gente? Tem muita coisa aí que já aconteceu. Talvez você tenha chegado recente aqui, depois de mim ou antes de mim, e não tenha algo registrado. Tem alguém visitando a nossa igreja hoje pela primeira vez? Está lá atrás, né? Várias pessoas. Então, tem muitas. Você pode dar uma olhada no boletim, que tem muita coisa acontecendo, você pode registrar também. Inclusive, esse ano, nós estamos fazendo a leitura a segunda vez que nós publicamos aqui o nosso devocional chamado Bom Dia Amigo. Eu não sei se a Bernadette está aí, ela tem presenteado as pessoas que visitam a nossa igreja pela primeira vez com um exemplar do Bom Dia Amigo. Então, se você está aí pela primeira vez, eu vi que tem umas 6 ou 7 pessoas, o Lucas está ali também. Ali atrás, Lucas, pode levantar a sua mão aí, você vai receber esse presente da igreja. Aqui no meio também tem. Aqui no meio, aqui, Bernadette. O que é esse bom dia, amigo? É para todo dia você dar uma olhada aí e falar, alguém vai estar dizendo, bom dia, meu amigo, com esse bom dia, amigo. Todo mundo, o Lucas está perguntando lá. Aqui na frente, olha, Bernadette, aqui na frente. Aqui também, à esquerda. Galeria, olha, tem muita gente visitando, seja bem-vindo aí, vocês todos aqui, graças a Deus. Olha aí, muito presente, hein? Que bom. No culto das 5h30, eu falei, gente, quem está visitando aqui recebe. Mas aí a Bernadette falou, não, é só pela primeira vez. Mas tudo bem, tem mais ali, olha. Mais irmãos ali. Graças a Deus, graças a Deus. Que bom que a gente pode oferecer isso para você. Mais um ali, então... A Nancy está levantando a mão ali, está indicando a pessoa ali. É a segunda vez que nós publicamos esse livro de devocionais. O primeiro foi em 2014 e o segundo em 2015. E nos nossos boletins, que são dominicais, você pode encontrar as atividades que a nossa igreja realiza. Então, você que está visitando a nossa igreja pela primeira vez, o meu desejo é que você permaneça aqui, que você possa sentir que aqui você tem liberdade de celebrar a Jesus. E queira ficar aqui conosco na nossa comunidade de fé, Igreja Batista Itacuruçá. E aí, quem sabe você, de repente, até março, no nosso aniversário, você não dê tempo aí de tirar uma foto e a sua foto vai ser exposta. Falar, essa foto é recente, mas eu fiz parte, agora eu sou parte da Itacuruçá. Então, ao fim do culto, os irmãos vão estar ali tirando as dúvidas. Se você é jovem, está visitando a nossa igreja, além dos avisos que tem no boletim, eu quero compartilhar com vocês outras coisas que nós temos feito agora, nesse ano, como juventude. O primeiro é que a gente tem programado o nosso acampamento. Vai ser de 4 a 7 de junho, é o feriado de Corpus Christi, nós realizamos no sítio Juvac, e o investimento é de R$250, que você pode fazer em 5 vezes, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, porque o encontro é no início de junho. Retiro é sempre muito bom, né, gente? Se você cresceu na igreja, você sabe que retiro é bom demais. Agora, em 2014, nós estivemos juntos no mesmo sítio, eu acho que já é o 4º ou 5º retiro que nós fazemos nesse lugar, um lugar muito bom. Lá eles têm um prédio com várias suítes, então os jovens casados também podem ir, porque lá também tem um lugar reservado para você que é um jovem, que está casado, quer ficar lá reservado. São 20 ou 10 suítes, né, Michele? Acho que são umas 20 suítes. Michele foi ano passado, estava lá com a gente. Mas tem outra coisa, talvez você pense, mas lá para junho, nem sei o que eu vou fazer em junho.
Então, talvez você saiba o que vai fazer sábado que vem. Se você ainda não sabe, tem outro convite para você, que é o nosso projeto Conhecendo o Rio em Janeiro. Já é uma tradição, já virou tradição, porque falam que depois de 3 anos vira tradição. Então já deve ser o 4º ou 5º ano, Poli? Por aí, né? O que é esse projeto? A gente vai conhecer e explorar a cidade maravilhosa. Então, esse ano, ontem aconteceu a Trilha do Horto, deu mais de 20 pessoas, só que aí, quando chegaram lá, o que aconteceu? O Rio de Janeiro inteiro estava lá, porque estava muito quente, então todo mundo teve a mesma ideia, foi para a cachoeira. Então, eram 1.000 pessoas subindo, 10.000 pessoas descendo, mas enfim, deu para molhar os pés. Não é? Sábado que vem, Pico da Tijuca, a gente se encontra aqui na igreja, às 9 horas. E no outro sábado é o Morro da Urca. Nesse a gente vai à tarde. Então a gente vai se encontrar às 3 horas da tarde aqui, para ir lá ver o pôr do sol, essas coisas todas. É um tempo muito bom, um tempo onde você conhece gente, um tempo onde você está junto, conversa, transpira junto, joga suor no outro, sabe essas coisas? Brincadeira. Mas tem sido muito bom. Você pode falar com a Poli, com o Guilherme, comigo. Vale a pena, vale a pena. E por que não vai ter no outro sábado? Porque todo ano, já está no 4º ou 5º ano, a gente tem procurado outros lugares assim, mais refrescantes, ou lugares que geralmente a gente não costuma ir. Ano passado a gente foi lá no Forte do Leme, você conhece? Eu nunca tinha ido lá. Aí fui lá, achei lindo demais. Aí o meu cunhado veio me visitar, falei, descobri um lugar novo aqui no Rio. Vamos lá no Forte do Leme. Então fica o convite aí para todo mundo, não só para a juventude, mas quem está organizando a juventude, mas se você quiser ir nessa trilha, só está aqui sábado que vem, 9 horas da manhã. E o outro comunicado é o nosso aplicativo da juventude. Porque às vezes, Carlos, como que eu fico sabendo de todas essas coisas? Bem, você pode baixar o nosso aplicativo e lá tem um ícone notícias. E aí você vai ficar sabendo dessas coisas que acontecem no nosso universo aqui da juventude. Infelizmente ainda não temos para o Windows Phone, mas a empresa que providencia isso aí para a gente diz que está correndo atrás. Então, se você usa o iOS ou o sistema Android, você pode baixar, é de graça. Só digitar lá nas lojas Ita Jovens, que é o nome aqui da nossa juventude. Quanta coisa, né, gente? Mas leva a sua câmera, o seu celular, de repente, num desses momentos aí, você pode tirar uma foto e entra na exposição da história da igreja. A igreja aqui tem muita história, né, gente? 79 anos, as nossas vidas, tantas histórias. Eu gosto de história. Gosto de ouvir novamente boas histórias. Vânia e eu completamos 9 anos de casado em dezembro, e aí a gente sentou para ver o álbum de casamento. E aí lembrar como a gente era bonito e tal, essas coisas todas. Naquele dia, né, todo mundo maquiado. E aí lembra de um tio, de uma avó, de um amigo que estava lá e começa a lembrar das histórias. E é muito bom. E eu gosto de, também quando a história é boa, eu gosto de ouvir. Eu tenho um amigo, lá de Cuiabá também, a gente cresceu junto e ele visitou aqui o Rio recentemente. Eu falei, Rafael, me conta de novo aquela história. Ele foi convidado para um casamento, aí chegou atrasado, a fila dos padrinhos já estava pronta. Ele foi lá falar com a pessoa do cerimonial. Oi, meu nome é Rafael, da minha namorada aqui é tal. Não, entra aqui na fila, entra aqui na fila. Aí ele entrou, tal, sentou. Todo mundo ali sabe que as atenções são todas para a noiva, né? Então foi entrando o pessoal, foi entrando o padrinho, foi entrando todo mundo. De repente entra a noiva. Falou, nossa, ela está diferente, essa maquiagem aí está carregada, hein? Aí a noiva vai entrando, quando chega mais perto, ele percebe que não é amiga dele. Aí fala, e agora? Aí ele vai falar com a moça do cerimonial. Fala assim, olha, como é que é o nome da noiva? É fulana. Não, mas essa não é minha amiga. Não, mas como que é o nome de vocês? Rafael e fulana. Ué, então, vocês são padrinhos. Eu falei, não. Gente, um casal com o mesmo nome. O casamento havia acontecido na sexta, ele estava no sábado, errou o dia, chegou lá no casamento. E eu gosto dessa história. Então, quando eu encontro o Rafael, eu falo, Rafael, me conta aquela história do casamento. É gostoso demais ouvir a gente dar essa gargalhada. Mas tem uma moral, né? Confira sempre o convite do seu casamento. A data, o horário que você tem que chegar. Porque pode acontecer que tem uma pessoa lá com o mesmo nome. Ele não falou sobrenome, né? Falou só o primeiro nome. Mas uma baita coincidência. E a vida é feita de histórias, né? E eu gosto das histórias de Jesus. Jesus contava muita história, gente. Muita história. Se você tem o hábito de ler a Bíblia, de ler os Evangelhos, você vai ver que
Jesus, quando falava, é chegado o reino de Deus, ele falava isso através das suas histórias, através de parábolas. Você certamente lembra de uma história que Jesus contou, você certamente lembra de uma parábola que Jesus disse ali para os seus ouvintes. E hoje eu quero lembrar de uma. É conhecida como a parábola dos 2 filhos. Você deve conhecer. E eu achei um vídeo aí, o pessoal interpretando essa parábola. Será que a gente consegue ver? Naquele tempo, Jesus contou essa parábola. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Não, meu pai, eu não vou. Não vou, pai. Mas logo se arrependeu e foi. Eu vou. Depois se dirigiu ao outro filho e lhe disse a mesma coisa. Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas é claro, meu pai, com todo prazer. Sim, Senhor, claro. Mas não foi. Vou nada. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primogênito, claro. Sim, o primeiro. Sim. O primogênito. Pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão no reino do céu antes de vocês. Por quê? Porque João Batista veio até vocês para mostrar o caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. E vocês mesmos vendo essas coisas, não se arrependeram para acreditar nele. Apareceu ali, essa história está registrada em Mateus, capítulo 21, versos 28, 29, 30, 31 e 32. A parábola dos 2 filhos. Jesus costuma usar muito esses personagens, né? Você lembra disso? O pai, um filho, uma vinha. Jesus estava sempre usando mão desses recursos, dessas histórias, com essas pessoas. E nessa aqui nós temos esse personagem então, 2 filhos e um pai. O que é um encontro cristão se não lembrarmos as histórias da Bíblia? Então nessa noite eu queria que a gente ficasse lembrando um pouco dessa história, e quando eu olho para ela, quando eu lembro dela, eu tiro 2 ensinamentos para a minha vida, e aí eu quero compartilhar com vocês essas 2 coisas que eu aprendo. O primeiro ensinamento me vem dos 2 meninos, dos 2 filhos. E eu vejo o seguinte com esses garotos. Eu percebo que há o filho da lei e há o filho da graça. Porque os 2 filhos respondem ao pai. O pai fala a mesma coisa para os 2, faz o mesmo convite para os 2, chama os 2 para a mesma coisa. E os 2 respondem. Só que um diz: não vou. Mas depois pensa melhor, reflete, se arrepende e vai. Não faz anúncio, não grita para o pai dele que está indo, mas vai.
E o outro garotão, o pai fala a mesma coisa, que responde prontamente lá: yes sir, vou sim, estou lá, conta comigo. E eu achei legal que no vídeo, né, o garoto interpreta ali: vou nada. Achei muito interessante o jeito que ele fez. E não vai. E aí Jesus faz aquela pergunta, né? E aí? Para os religiosos lá, o que vocês acham? Quem que fez a vontade do Pai? Ué, aquele que não ficou só no discurso, aquele que agiu, não aquele que falou, o primeiro. Então, para mim, esse primeiro é o segundo filho, o que diz que vai, mas não vai, é o filho da lei. É o filho da lei porque ele anda ali conforme a cartilha manda. Você tem que obedecer os seus pais, você não pode responder os seus pais. Então ele faz certinho, conforme está escrito ali. Não, vou sim, claro. Ainda o texto diz aqui, né? Senhor, fala Senhor. Sim, Senhor, eu vou sim. Mas não vai. O filho da graça, ele é honesto com o pai dele. Ele é autêntico. Não quero ir. Não vou. Mas ele pensa naquilo que ele fez, naquilo que ele falou para o pai dele. E aí ele vai. Não anuncia. Estou indo, hein, pai? Estou indo. Está vendo aqui? Falei que não, mas agora estou lá. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente vai. Então, para mim, esse é o filho da graça. São filhos diferentes, são reações diferentes, que mostram exemplos de pessoas que agem diferente com relação ao chamado que Deus faz. E quando a gente olha para esse filho da lei, pensando nessa questão da lei, né, como que ela é forte, né? Ela tem o poder de nos moldar. A lei vai nos moldando, formatinho ali, vai nos ajustando. O pior é que ela vai nos paralisando. Lembra lá de Jesus Cristo? Curou no sábado, aí já chega o especialista da lei. Peraí, Jesus, artigo tal, parágrafo tal, está escrito que você não pode curar no sábado. E Jesus fala: peraí, gente, se o seu filho cair no buraco aqui, por ser sábado, você não vai ajudar não? A vida não é mais importante que a lei, não? Não, mas está escrito aqui. Então Jesus estava acostumado a lidar com esse tipo de gente, pessoas que colocavam a lei acima da vida. A lei de Deus, ela é repleta de graça. Mas quando os homens começam a dar certas interpretações e começam a fazer outras leis, isso acaba se tornando num legalismo, infelizmente. E por muitas vezes a gente acaba ficando refém das leis que nós criamos. Não, mas foi criada essa lei aqui para ajudar isso aqui, para louvar a Deus, não sei o quê, mas... E aí, por causa daquela lei, você passa até a ferir uma pessoa. Alguém sente dor por causa do legalismo de outras pessoas, infelizmente. Mas aí a gente costuma dizer: não, mas isso aqui é para Deus, isso aqui foi criado para Deus. Ontem nós tivemos aqui, Sandra Mara, um encontro. Na juventude nós temos 5 grupos pequenos, que aqui na nossa igreja nós chamamos de grupos familiares. Temos um grupo para jovens casados, nós nos encontramos às sextas-feiras. Temos um grupo que nós chamamos de jovens profissionais, que são os jovens adultos, nos encontramos às quartas-feiras. E temos 3 grupos para pessoas que estão na idade universitária. E aí ontem nós tivemos um encontro com essas pessoas que estão nessa idade universitária. E aí surgiu uma conversa lá, mais ou menos desse assunto, sobre o uso de Deus, como que nós usamos a Deus. E aí ficou pensando nos exemplos, né, Aniele? Lembra? A Aniele estava lá na mesa na hora. E aí você fala assim: não, mas você chegou atrasado no ensaio? Rapaz, a gente tem que cantar para Deus, você tem que chegar no horário. Por que não fala para a pessoa assim: você chegou atrasado, você desrespeitou as pessoas que chegaram no horário? Por que você não chega no horário? Mas a gente quer colocar Deus no negócio, né? Não, você precisa ensaiar bem aqui, porque é para Deus. Não, você precisa ensaiar bem, para fazer bem feito, fazer com excelência. Deus vai se agradar, claro, mas a gente não precisa ficar usando essas desculpas de lei, colocando Deus nesses negócios. Que aí você quer falar com a pessoa, mas você não, vou colocar Deus aqui, porque aí contra Deus não tem argumento, né? Então as pessoas não se argumentam.
E aí acaba caindo num legalismo que Jesus tanto combateu. Essa semana, se você ligou a sua TV, se você acessou a sua internet, se você parou ali nas bancas de jornal, o que estava lá? Só uma notícia: o atentado lá na França, homicídio. Gente, a lei foi acima da vida ali, né? Essa lei da minha religião, ela é mais forte que a sua vida. Você não merece viver porque a minha lei diz isso, isso e isso. Só que quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus inverte. Jesus coloca a vida das pessoas acima. Lei. Esse legalismo dessa semana, dessas notícias, o uso dessa lei causou morte. Não foi a primeira vez. A gente viu os comentários aí, vários. Não foi a primeira vez nessa religião. Não acontece só nessa religião, acontece em outra, já aconteceu em outra também. E esse tipo de legalismo, ele causa morte. Só que às vezes a gente comete legalismos que não causam morte, mas causam dor. E aí eu lembro de uma história, lá na cidade que eu cresci. Um amigo, nós estudamos juntos, e aí ele casou cedo. E aí foi fazer o casamento dele. E aí o que você vai preparar o casamento, né? Contrato buffet, contrato não sei o quê, contratar filmagem. Mas não pôde filmar, porque o pastor falou para ele: não, você não pode filmar o seu casamento, porque depois você vai ter que assistir numa televisão. Então você não pode filmar o seu casamento. Causou morte? Não, não causou morte, mas causou dor. Sentiu dor. Lembro de uma outra moça, lá da nossa igreja, visivelmente cristã, dava frutos, mas não era batizada, não lembro porquê, e ela não podia tomar a ceia. Causou morte? Não, mas causou dor naquela jovem. Eu gosto muito quando o pastor Israel celebra a ceia aqui na Itacuruçá, porque ele sempre enfatiza: a ceia é de Jesus, é você e Jesus. Eu não tenho direito de dizer você toma, você não toma. Ele sempre fala isso aqui: a ceia é do Senhor Jesus. E Jesus, pelo contrário, não veio para causar dor, mas veio para trazer vida. Eu poderia contar outras histórias aqui para você de dor causada pelo legalismo, causada por filhos da lei. Você deve conhecer alguma, já deve ter lido sobre alguma. Só que nessa história aqui que Jesus contou, tinha o filho da lei? Tinha. Mas também tinha o filho da graça. Aquele que não estava preocupado em parecer, ele estava mais preocupado em ser. O filho da lei estava preocupado em parecer certinho. Não, sim, eu vou, papai. Vou sim, conta comigo. O filho da graça não tinha essa preocupação de parecer, mas ele foi autêntico. A graça, ela faz isso com a gente. Uma vida graciosa é uma vida transparente, é uma vida leve, é uma vida onde você é a mesma pessoa, sentado aí no banco, com o microfone aqui na frente, lá na faculdade, lá no trabalho, quando o ônibus não para para você, quando o metrô dá aquela freada brusca, quando você contrata a sua diarista, quando você fala com o garçom. A graça faz com que você seja a mesma pessoa. A lei não. A lei pede que, quando a gente está aqui, a gente entra, né, aqui na nossa igreja ou na outra comunidade, a gente esteja mais perfumado, a gente fale mais baixo, a gente haja, né, daquele jeitinho que todo mundo, para parecer. Mas a graça vem e diz assim: somente seja você mesmo. Então a lição que eu aprendo com essa parábola dos dois filhos é que existe o filho da lei e existe o filho da graça. E Jesus está convidando a gente para ser esse filho da graça, que não está preocupado em parecer, mas está preocupado em ser. Mas eu disse para vocês que eu aprendo duas coisas aqui, né? A segunda é com relação ao pai. Se o primeiro aprendizado vem com os filhos, o segundo vem com o pai. O que é que eu aprendo com esse pai? Eu aprendo que o convite é para todo mundo, que Deus chama a todos.
O pai chega para um e fala: meu filho vai trabalhar na vinha. Não, não vou, ok. Meu outro filho vai trabalhar na vinha. Tá bom, eu vou, e não foi. O convite é para todo mundo. A gente vai ler os evangelhos, o que Jesus falava? Siga-me, siga-me, vem comigo. Esse é o convite, esse é o chamado que Deus nos faz. Não sei se você está fazendo a 11ª jornada de leitura da Bíblia. Se você não pegou o livrinho, você pode pegar no balcão, mas você também pode acessar a internet, o nosso site da igreja, itacuruca.org.br, e baixar o seu PDF ou ler online. Mas enfim, algumas pessoas não estão fazendo essa jornada, mas decidiram ler a Bíblia e começaram por Gênesis, porque geralmente é onde todo mundo começa. Então, essa semana também teve Gênesis, mas algumas pessoas estão começando lá Gênesis, Levítico, enfim. Querendo ou não, em janeiro, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai passar por Gênesis. E Gênesis tem uma história linda lá da criação do ser humano. E diz assim, o texto, belíssimo: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Isso para mim é tão bonito, porque quando você vê alguém demonstrando um sentimento, alguém amando, o ser humano amando, gente, é ali que está a imagem e semelhança de Deus. Atitudes de bondade. De vez em quando circula aí umas fotos na internet, né? O Hitler brincando com o cachorrinho dele e sorrindo. Alguém fotografou aquilo. Nossa, mas ele era tão malvado. Como é que ele consegue brincar com o cachorro e rir? Porque lá dentro ele tem a bondade de Deus, porque ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, todo ser humano. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então a capacidade que a gente tem de amar é porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que com essa imagem e semelhança também veio outra capacidade. Não só a capacidade de amar, mas a capacidade de decidir, a capacidade de escolher. Você escolheu vir aqui ao culto das 7h30 e não das 5h30. Você escolheu vir aqui a Itacuruçá e não a outra igreja. Você escolheu a roupa que você queria usar hoje. Você talvez já tenha decidido se você vai morar de aluguel ou se vai pegar a prestação do aluguel e vai pagar um financiamento. Você pode fazer uma escolha se todo domingo você vai sair daqui e vai almoçar no restaurante ou se você vai preparar comida em casa. Você pode escolher se você viu aquele rapaz, aquela moça, se você vai se aproximar dele para começar uma conversa ou não vai. Quer dizer, são escolhas, são decisões que a gente faz toda hora. Isso vem porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos dá essa capacidade de escolher, de decidir. Isso vem de Deus. E quando a gente olha para essa parábola, a gente vê que os meninos aqui, os 2 filhos, eles escolhem porque o pai faz o convite e o chamado para os 2, para todo mundo. A gente lembra daquele versículo tão conhecido que a gente aprende lá na EBF, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele. Eu gosto muito daquela história de Jesus que chega um cego perto dele. O cego estava lá, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí levam o cego até Jesus. Aí Jesus fala para ele assim: o que você quer que eu te faça? Escolhe aí. Decida. Você tem esse poder de decisão. O que você quer que eu te faça? Que eu veja. Lembro de outra parábola, a parábola do filho pródigo. O filho fala: pai, me dá metade da minha herança que eu preciso viver a vida. Ok, vai lá. E aí você fica lendo, e o pai não vai atrás do filho, deixa ele tomar a decisão dele. O pai fica esperando, mas não vai atrás. Deus dá mais liberdade para a gente do que a gente pensa. E todo ser humano tem essa capacidade de decidir, de escolher. Porque o chamado é para todos. É isso que eu aprendo com o pai. O pai chama os 2 filhos. Os 2 filhos. E ele faz o mesmo chamado. O mesmo. Vá trabalhar na minha vinha. Vá trabalhar na minha vinha. E quando o garoto diz não leva uma bronca, não é castigado,
ele vai para outra pessoa. O chamado é para todos, é para mim, é para você. Infelizmente, algumas pessoas terceirizam o chamado que Deus faz para essas pessoas. Ah, tem gente nova aqui, um jovem novo. Paulo e Aniele, vocês que lideram os grupos pequenos, fala lá com eles. Ah, é para ler Gênesis? Ah, deixa que o professor de EBD lê. Ah, tem que ler o texto bíblico e ver uma aplicação para a minha vida? Deixa que o pastor leia, né? Aí domingo eu vou lá, já está tudo mastigado. Não terceirize o seu chamado, irmão. Porque Deus está chamando todo mundo. E está chamando para quê? Está chamando para quê? Está chamando para ser missionário na África? Está chamando para ser pastor no Rio de Janeiro? Está chamando para ser diácono? Não. Só tem um chamado. Siga-me. Jesus está chamando todo mundo. Deus está chamando todo mundo para segui-lo. Esse é o chamado. Ah, mas algumas pessoas vão para missões, algumas pessoas se envolvem com outras atividades da igreja, ok. Mas isso é um desdobramento de um atendimento ao principal: seguir o reino de Deus, seguir a Jesus. Esse é o chamado que é feito para todo mundo. O pai falou a mesma coisa para os 2 filhos: vá trabalhar na vinha, vá trabalhar na vinha. Deus escolheu o ser humano. Esse versículo que a gente compartilhou aqui, João 3,16, é muito claro. Deus escolheu o ser humano. Deus chama o ser humano e dá essa liberdade dele dizer sim ou não. Tem uma diferença muito grande entre também dizer sim e praticar o sim. O que a gente vê aqui é que o chamado é o mesmo, mas as respostas são diferentes. Um diz sim, o outro pratica o sim. Tem um livro muito antigo, não tão antigo, mas antigo, chamado Culpa e Graça, do Paul Tournier. Não sei se algumas pessoas já leram. E lá tem uma frase que diz assim: nós nos realizamos no discurso. Nós nos realizamos no discurso. É muito forte essa frase, gente. Porque é isso mesmo. Eu estou falando aqui um monte de coisa, né? Estou no discurso. Aí eu sento aqui. Estou realizado. Falei. Só que o negócio é amanhã, né? É segunda, é terça, é quarta. Discursar aqui no meio da comunidade, muito simples. Discursar no Facebook é fácil. Ficar discursando aí nas redes sociais. Agora, na prática, é aí que a gente precisa se realizar. É na prática. O garoto disse aqui: eu vou. Tá bom, vou sim, claro, conta comigo. Discurso. A lei nos leva ao discurso, mas a graça nos leva para a prática. O reino de Deus, gente, precisa de menos discurso, mais prática. A igreja de Jesus precisa de menos discurso, de mais prática. Quando olho para esses meninos aqui e vejo dessa forma, um da lei, o outro da graça, eu vejo que a lei é do discurso, a lei discursa, mas a graça pratica. A lei ela fala assim: claro que eu te amo. O dirigente de louvor pediu para eu te dar um abraço aqui, te amo, claro. Mas a graça, ela mostra, ela demonstra que ama. A lei fala assim: você pode ir, você não pode, você pode entrar, você não pode. A graça diz assim: deixa a porta aberta. A lei diz que a gente tem que parecer, mas a graça, ela diz assim: seja autêntico, seja você mesmo. Quantas pessoas são da lei, quantas pessoas são da graça? Não sei. Mas sei que esses 2 tipos de pessoas existem. Mas o Pai aqui representa Deus, e o que eu sei é que Ele chama todos. Todos. E nós temos a liberdade de responder pela lei ou responder pela graça.
Responder com o nosso discurso ou responder com a nossa prática? Quando a gente olha para essas coisas todas, eu me faço uma pergunta, eu penso assim: qual filho que eu sou? Será que eu estou sendo legalista? Será que eu sou filho da lei? Será que eu só estou no discurso? Ou será que eu sou esse outro menino aqui? O que realmente pratica? Eu fico pensando assim: como é que eu posso ser mais semelhante a Jesus? Você pensa nisso? Durante a semana, sim? Eu penso. Não é todo dia não, mas às vezes eu penso: como que eu posso ser mais parecido com Jesus? Como que as pessoas podem ver o reino de Deus através da minha vida? Como que eu vivo isso que eu estou falando? Essa Bíblia que está debaixo do meu braço, que está no meu celular. Como é que eu vivo isso? Como é que eu estou respondendo ao chamado de Deus? Eu posso responder dizendo que sim, para minha mãe ficar feliz, ou para aquelas pessoas que convivem comigo se alegrarem. Mas eu também posso responder que sim, para alegrar o coração de Deus e praticar realmente. Não sei se você já pensou nisso, mas talvez você tenha pensado em que resposta você vai dar para Deus, porque Deus está te chamando. Não tenha dúvidas disso. Deus está falando: vem comigo. Não tenha dúvidas disso. E você precisa responder. Você pode responder não, pode responder sim. A gente viu aqui, a gente vê isso nos textos bíblicos. Mas dá uma resposta para Deus. Diga algo. Não deixa ele lá esperando não. Talvez você fale: Carlos, eu quero dizer sim, eu quero praticar esse sim que eu estou só falando, mas eu não tenho forças. Então peça forças, porque Jesus disse assim: olha, o dia que o Filho libertar vocês vão ser livres de verdade. O dia que o Filho do Homem libertar vocês serão livres de verdade. Serão livres desse discurso, serão livres desse marasmo, serão livres dessa preguiça. Vocês vão ser livres de verdade. E algumas pessoas já foram libertas, já entenderam essa liberdade que só a graça traz, que os filhos da graça desfrutam. Uma pessoa, inclusive, um dia estava andando na praia, e aí começou a pensar nessas coisas, e aí começou a escrever. Chegou em casa depois e escreveu, né? E aí ele escreveu lá: perdido eu andava nas trevas, até que a luz de Jesus me salvou. E ele vai escrevendo, escreve assim: olha, meu amigo, isso que Jesus fez por mim, Ele também quer fazer por você. Essa transformação em filho da graça que Ele fez por mim, Ele também quer fazer por você. Não sei se você já ouviu essa história. Se você nunca ouviu, você vai ouvir agora, que a Michelle vai contar para a gente, cantando. Se você já ouviu, relembre. Talvez essa seja a história da sua vida.
Obrigado, Michele. Seguindo os passos do Mestre em teu viver. Esse é o chamado. Siga-me. Siga-me. Siga Jesus. Mas siga na prática. Eu quero encerrar deixando 3 desafios para você. Eu os tenho na minha vida, a partir desse texto, e quero deixar com você. O primeiro, seja mais gracioso e menos legalista. Gracioso no trato com seu marido, com a sua esposa, gracioso com as pessoas que convivem com você, gracioso com as pessoas que te atendem, gracioso nas suas orações, gracioso com Deus. Então o primeiro desafio é ser mais gracioso e menos legalista. Um segundo desafio é seja autêntico. Seja autêntico com Deus. Seja autêntico com as outras pessoas. Seja autêntico com você mesmo. Pareça menos, seja mais. E um terceiro desafio: decida baseado nos princípios de Jesus. Leia os evangelhos e decida baseado nos princípios de Jesus. Os filhos da lei não queriam fazer o bem no sábado, mas o princípio de Jesus era: a vida está acima, vamos ajudar essa pessoa no sábado, sim. Então, ser mais gracioso, menos legalista, ser mais autêntico e decidir baseado nos princípios de Jesus. Se você, depois de lembrar dessa história que Jesus contou, pensar nisso tudo, quiser conversar mais sobre isso, nós aqui estamos à sua disposição. Eu, a Poli, que dirigiu esse culto aqui, a gente pode conversar. A gente vai estar à porta ali, à saída, não precisa ser hoje, a gente pode marcar para tomar um suco, e a gente pode conversar mais sobre esse Jesus, conversar mais sobre esse chamado que é para todo mundo. Siga-me, trabalhe na minha via. A gente está aqui à disposição, não para dizer o que a gente sabe, mas se apoiar um no outro e crescer junto e continuar na caminhada. Então vamos orar? Baixa a cabeça, por gentileza. Fala com Deus. Talvez você já está falando aí desde a hora que chegou. Continua então. Senhor, nossa, quão impactante é a Tua palavra nas nossas vidas. Essa história contada há tanto tempo atrás ainda é tão forte para a gente hoje. O que eu peço é que nessa noite, cada pessoa que ouviu essa história e
talvez tenha percebido que o Senhor está dizendo: siga-me, 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 possa abrir o seu coração sem medo, possa decidir seguir o Senhor. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá de dizer sim ou dizer não para Ti. Obrigado porque o Senhor é tão gracioso com a gente. Nos ajuda nisso. Nos ajuda nesses desafios de sermos mais graciosos e menos legalistas, de sermos mais autênticos e de tomarmos nossas decisões baseadas nos princípios cristãos, nos princípios do Senhor Jesus. Porque é em nome dEle que eu oro, não só hoje, mas sempre. Amém. Amém? Graças a Deus. A gente está terminando aqui uns 6 minutos antes do nosso horário costumeiro. Então ainda dá tempo de você pagar aquele suco para o seu amigo aí do lado, aquele lanche, convidar para ir na pizzaria. A semana está só começando, né, gente? Só começando. É gostoso ficar aqui na igreja, não é? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas não dá para a gente ficar aqui a semana toda. Porque lá fora, as pessoas que não conhecem Jesus estão precisando de gente que sejam graciosas. E eu espero que a sua semana você seja muito gracioso. Porque Deus já é gracioso com você. Então, que Deus nos dê uma boa noite, nos abençoe e que nos leve em paz para nossas casas.